Então, a gente vai agora falar sobre os dois reinos, baseado, obviamente, na obra de José Luiz Sicre. Todos acolheram com alegria a convocação do que seria a última reunião do verão, etapa programada da morte de Salomão até Josias. Falamos de todos os reis, poderíamos suprimir 15 ou 20 para abreviar. A ironia de Jacobor já não causava nenhum efeito. Manteremos todos, os do norte e os do sul, intercalando uns aos outros. Como assim? Aicam parecia assustado. Não contaremos a história de Judá primeiro e logo depois a história de Israel, mas as duas ao mesmo tempo. Isto é impossível, Safã. Tens ideia da trabalheira que isso vai dar? Jacobor e tu, que tanto apreciam as listas, poderiam já ir calculando os anos de cada reinado e pondo cada rei no seu lugar. Uma coisa deve ficar clara: suas façanhas, batalhas, reformas judiciais, construções, pouco interessam. Quem as quiser, com mais detalhes, pode procurar nos anais dos reis de Judá e de Israel. Pelo contrário, muito nos interessa a atitude que adotaram diante dos cultos pagãos, permitindo ou proibindo o culto fora de Jerusalém. Percebe o viés teológico? A intenção não é falar de política. A intenção não é necessariamente contar história. A intenção é dizer se obedeceu ou não obedeceu, se fez o culto centralizado ou em qualquer lugar, se adorou o único Deus ou se foi idólatra. O culto fora de Jerusalém sempre foi permitido, mas nós o proibimos. Ou melhor, o livro da lei o proíbe. E além disso, alguns reis como Ezequias já tentaram suprimi-lo. Então todos os reis do norte foram maus. É isso aí. E como vamos convencê-los a se unirem a nós? Depende de como contaremos os fatos. Centraremos a grande batalha contra Jeroboão, responsável pelo cisma do norte, depois da morte de Salomão. Ficará claro que suas reformas religiosas provocaram o crescimento da superstição e da idolatria, e daí todas as más consequências. Ainda não me parece muito claro. Pergunta aos profetas do norte, desde Elias até Oséias, e observa atentamente os fatos. Durante 2 séculos, foi uma sucessão de conspirações, assassinatos, guerras civis, até que os destruíram os assírios. Os do norte vão pensar que julgamos tudo que é deles ruim. Tudo não. Seus profetas brilharão maravilhosamente. Vão constituir a maior parte das histórias desta época. E aí os do sul que vão reclamar. Também falaremos dos profetas do sul. Nosso querido sumo sacerdote Euquias estaria disposto a falar do profeta Miqueias, que vaticinou a destruição de Jerusalém e do templo? Não diremos nada de Miqueias. De Isaías, sim. Temos algumas histórias curiosas. Isaías tão pouco se perdia em divagações. Não me refiro à coleção de seus oráculos, mas a algumas tradições sobre o assédio de Senaqueribe a Jerusalém. O profeta disse que ele não conquistaria a cidade, e assim foi. O importante é não dar a impressão de que só os do norte é que tiveram profetas. Só Isaías é suficiente numa comparação com tantos profetas do norte. Incluiremos a profetisa Hulda, mas ela é do nosso tempo. Parece que nos tempos antigos, os do sul não tivéssemos Parece que nos tempos antigos, os do sul, não tivéssemos tido profetas. Um momento, interveio Euquias. No tempo de Roboão já aparece o profeta Semaías, que é do sul, mas só diz 4 palavras: não compares com Elias. Poderíamos inventar alguns profetas do sul, isso, com nome e sobrenome, como se o povo fosse bobo e não tivesse ouvido falar de seus profetas. Seria um profeta anônimo, e o que faria? Se quisermos dar-lhe importância, teria que dizer algo. Perdão, peraí.
Oh, meu Deus do céu. Espera aí só um instante. Se quisermos dar importância, teremos que dizer algo relevante. Por exemplo, condenar o rei Jeroboão por sua idolatria. E para não faltar-lhe imaginação, poderia inclusive anunciar o nascimento de Josias. E depois sermos ridicularizados por historiadores futuros. Estou meio perdido, acudiu Asaías. Combinamos que Acobor e Aicã iriam intercalar sucessivamente os reis do norte com os reis do sul. E ficamos de acordo sobre os reis do norte, todos maus por prestarem culto a Deus fora de Jerusalém. Por prestarem culto fora de Jerusalém e por prestarem culto aos deuses cananeus. Certo. E o que acontece com os reis do sul? Depende. Se permitiram o culto aos deuses pagãos, foram maus. Se limitaram a permitir o culto a Yahvé nas ermidas de Judá, foram regulares. Nenhum realmente é bom? Ezequias, responsável por uma grande reforma religiosa. Temos farta documentação sobre ela. E Josias, acrescentou Acobor, não deixou a ermida em pé. Digo com todo respeito, Safã, nem sempre estamos de acordo, mas reconheço que de tolo tu não tens nada. Falaste de uma história de propaganda política e religiosa, e ela está pronta e perfeita. E nesse caso aqui, nós, deixa eu ver, peraí, deixa eu ver, tu também és muito esperto, Acobor. Desde o começo sabias onde queria chegar. Resta uma questão muito importante, para a qual chamo a atenção de todos, apesar do cansaço estampado em todos os gostos. Já temos os documentos que vamos incluir na história e decidimos sobre as linhas gerais que vão costurar os fatos. Mas deve ficar absolutamente claro que esta história é um convite à conversão ao serviço exclusivo de Yahvé, sem admitir outros deuses. Agora compreendereis para que servem os discursos redigidos por Asaías. Sempre que dispusermos de um grande personagem do passado, poremos em sua boca palavras que animem o povo a converter-se para Deus. Esses discursos serão momentos fundamentais da história, sobretudo na passagem de um período para o outro. Já temos os discursos de Josué, Samuel e Davi. Para Salomão escrevemos uma extensa oração para que a pronuncie durante a cerimônia de dedicação do templo. Para o momento atual, dispomos do que disse ao rei a profetisa Hulda. O problema, interveio Asaías, era o começo da época dos juízes e o final do reino do norte. Não dispunhamos de um grande personagem. Em vez de escrever um discurso, resolvi escrever umas reflexões pessoais que façam o leitor perceber a importância do tema. Safã deu por terminada a última sessão do verão. Por enquanto é tudo. Queres dizer que é o começo. Vamos ver como é que fica. Ficará bem. De fato ficou bem. Um conjunto bastante harmônico, um pouco diferente do enfoque de cada etapa, mas que se lia com interesse. Uma história religiosa, com clara tendência política, em favor da reforma de Josias. Após alguns anos, Safã já a sabia quase de cor, de tanto lê-la ao rei. Então, a gente observa aqui, né, que há algumas alterações em que, como é que eu posso dizer, de um modo romanceado, o José Luiz Sicre, ele fala sobre como os textos foram redigidos desde lá, né, do resumo, exatamente, desde lá do início até o momento, né, do declínio do reinado, digamos assim. E nisso a gente se depara, né, com uma série
de situações que mostram para a gente, não que tenha acontecido assim, mas de um modo novelesco, como poderia ter acontecido, só para ter uma ideia. E deixa eu ver aqui, ainda dentro desse assunto, deixa eu ver, peraí, isso, vamos dar uma continuidade aqui. Passaram mais de 50 anos, a ação agora se desenvolve durante o período do exílio da Babilônia, no ano 560 a.C. E depois, o que aconteceu? Safatias fechou o volume e olhou para o seu filho. Depois, seu olhar se fixou no horizonte. Foram anos difíceis. Meu avô me contou muitas vezes. Tudo começou com a morte de Josias. Alguns o aconselharam a que não fosse lutar contra os egípcios em Meguido, mas não conseguiram convencê-lo. Respirava-se um clima de guerra e o povo confiava em seu poderio militar. Foi uma catástrofe terrível. Daí para frente, tudo foi de mal a pior. Primeiro ficamos sob a tutela dos egípcios, depois dos babilônios. Como nos rebelamos, eles nos deportaram. Tornamos a nos rebelar, e nova deportação. Isso já vivi eu. Deverias contá-lo. Sim, mas teria que mudar tantas coisas. Nada voltou a ser como antes. Por que teria que mudar tantas coisas? Basta que acrescentes o que te contou o avô e o que tu mesmo viveste. Não precisarias de muito tempo. Não é tão fácil. Esta história foi escrita num momento de otimismo. Agora tudo caiu por terra. Teria que explicar este fracasso. Nem tudo é negativo. O rei Joaquim acaba de sair da prisão, come à mesa de Evil-Merodach, que lhe garantiu uma pensão pelo resto da vida. Achas maravilhoso porque não conheceste o anterior. Sinto-me velho e com poucas ilusões sobre o futuro. O que me preocupa é a angústia, e a angustia é o passado. Por que nos aconteceu tanta desgraça? E tens a resposta? Sim. É dura de aceitar, mas a tem. Foi culpa nossa. Digo esta história. Ainda que escrita em tempos de otimismo, insiste continuamente na conversão. Não nos convertemos, e aqui estamos. Nem todos pensam como tu. Até alguns profetas dizem que a culpa é dos babilônios. Convertidos ou não, eles nos teriam atacado e deportado. Terias que ler Jeremias. Ele sim viu com clareza a loucura da guerra. Até o último instante existiu para que nos rendêssemos ao rei da Babilônia. Isso teria evitado a deportação? Sem dúvida. Nabucodonosor não era tão cruel como às vezes o apresentam. Ter-se-ia contentado com mais alguns impostos. Continuaríamos em nossa terra. E nossos reis não perderiam seu trono. De qualquer forma, há algo que não entendo. O quê? Como é possível, depois de toda a reforma de Josias, que Deus nos castigasse de forma tão terrível? Só me ocorre uma resposta: os pecados de Manassés. Foram tão grandes que não bastou a piedade de Josias para nos livrar do castigo. Tu vês as coisas de uma forma muito rara. E tu és muito jovem para pensar. Deus não castiga sem mais nem menos. É preciso que algo muito grave tenha acontecido. Estou convencido de que foi por culpa de Manassés. Não creio que com isso ajudes muitas pessoas. Podes dizê-lo, mas deves completar a história. Mesmo com esta mensagem tão pessimista? Acho que sim. Cada qual lerá como bem lhe aprouver. Assusta-me um pouco o trabalho, levaria muito tempo. Teria que retocar algumas passagens e escrever tudo de novo. Tua mãe diz que vou ficar cego de tanto escrever e o papiro custa caro. Aqui há judeus que vivem muito bem. Como conseguiram, não sei, mas poderiam ajudar-te economicamente. Safatias se deixou convencer. Depois de tudo, não teve de mudar muito. Gostava daquela história do jeito que é como a conhecia desde menino. Foi acrescentando uma frase aqui, outra ali, sublinhando as ameaças em caso de infidelidade a Deus, incluindo até o anúncio do exílio com séculos de antecipação para um país distante, se o povo se deixasse seduzir pela idolatria.
carregou nas tintas com que pintou Manassés. E as palavras proferidas pela profetisa Ulda diante de Josias tornaram-se vaticínio evidente da desgraça que aconteceria nos anos mais tarde. Foi triste recordar a morte do grande rei. Nem antes nem depois houve um rei como ele, que se convertesse ao Senhor com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Olha o Deuteronômio aí. Ficou pensativo no momento, e logo com dor e raiva acrescentou: não obstante tudo, o Senhor não aplacou seu furor contra Judá, pelo muito que lhe havia irritado Manassés. Aí está a razão de tudo, meu filho. Repetirei mais adiante, quando falar do filho do rei Joaquim, para que fique claro. Só um momento. Tem Joaquim, tem Joaquim. Isso. Continuando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não restava muito o que contar. Poucos reis, pobres homens. Jeoacás deportado para o Egito com apenas 3 meses de reinado. Joaquim assaltado por povos tão diversos e levado para a Babilônia por culpa de Manassés. Joaquim, aos 3 meses de governo, também sofreu na própria carne a primeira deportação para a Babilônia. Sedequias, que provocou a catástrofe definitiva com sua estúpida rebelião. A queda de Jerusalém, o assassinato de Gedalias, a fuga de um pequeno grupo para o Egito remataram a obra. Não quis incluir suas lembranças pessoais. Israel termina onde começou, no Egito, sem terra, sem rei, sem liberdade. É um final triste demais, comentou seu filho. Deverias pelo menos acrescentar a libertação de Joaquim. Basta umas 4 linhas a mais. És mais chato que tua mãe. Um pouco de esperança nunca faz mal. E assim, né, a gente tem uma situação, né, em que a gente encerra o bloco do livro dos reis com o rei levado cativo sendo tratado com benevolência. E eu vejo que o Sicre, né, colocando na boca da personagem aqui, ele falou uma coisa interessante: Israel termina onde começou, no Egito, sem terra, sem rei, sem liberdade. E eu lembro daquela música, né, O Lamento de Israel, de Sérgio Lopes, quando ele fala: quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes pranteavam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor. Vamos embora?